Ela se viu traída por duas das pessoas mais próximas, seu marido e sua melhor amiga. Todos esperavam que, diante de tamanha deslealdade, ela fosse sucumbir ao sofrimento. Mas, ao invés disso, ela usou a dor como combustível para se reerguer e transformou a crise em uma nova oportunidade. Meses depois, sua evolução era tão impressionante que seu marido, arrependido, voltou para pedir perdão ao ver como ela havia prosperado e se tornado ainda mais forte. O casamento de Fernando e Pamela sempre foi visto como um exemplo de perfeição. Eles eram um casal que todos admiravam, festas bem organizadas, viagens românticas, conversas que pareciam fluir naturalmente. Mas, por trás das portas fechadas, Fernando sentia um crescente desconforto, uma insatisfação silenciosa que ele nunca teve coragem de compartilhar. Algo dentro dele dizia que faltava emoção em sua vida. Pamela, por sua vez, estava imersa nas rotinas do casamento, sempre acreditando que sua vida era, de fato, plena. Fernando se lembrava de quando conheceu Luciana, a melhor amiga de Pamela. Elas eram inseparáveis desde a faculdade, e Luciana frequentava a casa deles com frequência. Pamela adorava ter a amiga por perto, confiava nela como uma irmã. Fernando sempre viu Luciana como parte da família, mas algo mudou nos últimos meses. A amizade casual entre eles foi tomando um tom diferente, uma troca de olhares aqui, um comentário mais atrevido ali. E antes que ele percebesse, o flerte entre os dois se tornou algo mais. Uma tarde, Fernando estava no escritório, revisando alguns contratos, quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de Luciana. Eu estava pensando, e se a gente saísse para tomar um café hoje? Só nós dois, para avaliar. Tenho tanto para te contar. Ele hesitou por um momento. Sabia que havia algo errado nessa sugestão. Não era normal ele e Luciana saírem sozinhos. Mesmo assim, a ideia o intrigava. Pamela estava ocupada com um evento de trabalho, e ele sentiu uma tentação perigosa. Pensou por mais alguns segundos e então respondeu, parece uma boa ideia. Vamos sim. No café, Fernando e Luciana sentaram-se em uma mesa mais afastada. O clima entre eles estava tenso, como se ambos soubessem que haviam cruzado uma linha invisível. As conversas triviais de antes deram lugar a confissões sutis. Eles riam juntos, lembravam de momentos passados, mas agora havia algo mais nas entrelinhas, uma tensão crescente que os envolvia. Eu sempre admirei o jeito que você olha as coisas, Fernando, disse Luciana, inclinando-se um pouco sobre a mesa, o olhar fixo nele. Você é tão diferente. Pamela tem sorte. Fernando sorriu, mas sentiu um calor estranho no peito. Não era algo que ele esperava ouvir, mas também não era algo que ele quisesse interromper. E você? Perguntou ele, desviando o olhar por um segundo. Você está feliz? Luciana suspirou, mexendo na alça da bolsa, quase como se estivesse ponderando a resposta. Eu acho que estou, mas às vezes, sabe, sinto que falta algo. Não sei se é a emoção, a intensidade que eu esperava ter na vida. Essa confissão ecoou no próprio vazio que Fernando sentia. Ele sabia que havia algo em seu casamento com Pamela que também não estava completo, mas nunca tinha colocado em palavras. A conversa continuou, e quando o café acabou, ambos sabiam que algo havia mudado. O caminho de volta para casa foi marcado por silêncio e reflexões. Fernando tentou ignorar o peso da culpa que começava a crescer, mas a voz de Luciana ficava ecoando em sua cabeça, falta intensidade. Nos dias que seguiram, Fernando e Luciana continuaram a se encontrar, primeiro em cafés, depois em bares e, eventualmente, em hotéis. O que começou como uma curiosidade se transformou rapidamente em um caso. Cada encontro alimentava a sensação de aventura que ele não encontrava mais em casa. Era perigoso, excitante e errado, mas Fernando estava preso nesse ciclo. Enquanto isso, Pamela permanecia alheia ao que estava acontecendo. Ela confiava em Fernando e em Luciana cegamente. As duas amigas passavam tardes inteiras planejando eventos, rindo juntas como sempre.
Pamela jamais imaginava que sua melhor amiga estava, aos poucos, tirando algo muito mais valioso do que sua amizade. Certa tarde, quando Pamela mencionou casualmente a Fernando que Luciana ajudaria a organizar uma festa surpresa para o aniversário dele, ele sentiu o peso da culpa aumentar. Mas não o suficiente para fazê-lo parar. Você não sabe o quanto eu te amo por estar sempre pensando em tudo, Pam, disse ele, com um sorriso forçado, enquanto beijava sua testa. Pamela sorriu, sem perceber o desconforto dele. Ela estava feliz. Ainda achava que sua vida estava no caminho certo? Não podia imaginar que cada gesto carinhoso de Fernando escondia um segredo que, cedo ou tarde, a devastaria. Uma noite, após mais um encontro com Luciana, Fernando voltou para casa mais tarde do que o habitual. Pamela já estava dormindo no quarto e a casa estava imersa no silêncio. Ele parou na porta, observando-a a dormir. O cabelo dela se espalhava pelo travesseiro e seu rosto, tranquilo, contrastava com a tormenta que ele sentia. Ele se aproximou devagar, sentando-se na beirada da cama. "O que eu estou fazendo?" sussurrou para si mesmo. Sabia que estava jogando tudo fora, mas parecia incapaz de parar. Fernando se deitou ao lado de Pamela, tentando dissipar os pensamentos, mas o cheiro de Luciana ainda estava impregnado em sua roupa, nos lençóis, em sua pele. Ele fechou os olhos, mas o peso de sua traição continuava a sufocá-lo. No fundo, Fernando sabia que, a cada passo que dava com Luciana, estava se afastando irremediavelmente de Pamela. Sabia que estava a caminho de uma queda, mas não conseguia parar. Pamela sempre confiou cegamente em Fernando. Não havia uma razão sequer para duvidar do marido com quem havia construído uma vida ao longo de quase 10 anos. Mas, ultimamente, algo em sua rotina perfeita parecia fora do lugar. Fernando estava mais distante, mais ausente. O que antes era conforto e segurança, agora parecia ser preenchido por um vazio desconcertante. Era uma terça-feira comum quando a primeira dúvida começou a surgir. Pamela estava organizando as fotos de um evento que havia feito com Luciana no fim de semana. Ela queria enviar algumas para Fernando, mas, ao pegar o celular dele, algo que sempre foi natural entre os dois, percebeu que ele havia mudado a senha. Pamela franziu a testa, mas não disse nada. Talvez fosse um engano. Fernando tinha uma nova senha do banco ou algum acesso ao trabalho que ele não quis compartilhar por questões profissionais. Isso era o que ela preferia acreditar. Os dias se passaram, mas o desconforto crescia. Fernando estava passando mais tempo fora de casa, muitas vezes chegando tarde da noite. Ele dizia que eram compromissos de trabalho, mas havia algo na sua voz, no jeito evasivo com que respondia, que começava a perturbar Pamela. Uma noite, sentada à mesa do jantar, ela observou Fernando mexer no celular, rindo baixinho de algo. Quem era? Perguntou, tentando soar casual. Ah, nada importante, só o pessoal do escritório, respondeu ele rapidamente, sem olhar para ela. Pamela sorriu, mas dentro de si sentiu uma pontada. A intuição, aquela sensação incômoda que ela havia ignorado por semanas, começou a fazer barulho. Dias depois, Pamela teve que ir até o escritório de Fernando para levar alguns documentos que ele havia esquecido. Ao chegar, a secretária, distraída, não percebeu que ela se aproximava da sala dele. A porta estava entreaberta e Pamela ouviu uma risada familiar, a de Luciana. "Você não deveria estar com a Pamela agora?" perguntou Luciana, rindo. "Ela acha que estou em uma reunião", Fernando respondeu, com uma voz leve e descontraída que Pamela não reconhecia mais. O coração de Pamela disparou. Ela tentou controlar o corpo, que queria congelar de imediato, mas as pernas se moveram automaticamente, empurrando a porta para abrir. Luciana estava sentada na beira da mesa de Fernando, inclinada para ele de uma forma muito íntima, e ele estava de pé, ao lado dela, com as mãos nos bolsos. A atmosfera entre eles era evidente. A sala mergulhou em silêncio quando ambos perceberam a presença de Pamela. Luciana se afastou rapidamente, corando, e Fernando, pálido, deu um passo à frente. Pamela,
começou ele, sem saber o que dizer. Ela não conseguia respirar. As palavras engasgaram em sua garganta. O choque atingiu como uma onda, deixando-a sem ação. Esqueceu seus documentos, foi tudo o que conseguiu dizer, a voz trêmula e o olhar fixo na figura da amiga. A amiga que ela tanto confiava, que ela tratava como uma irmã. Pamela, não é o que parece, Fernando tentou justificar, caminhando em direção a ela. Pamela deu um passo para trás, instintivamente. O chão parecia ter desaparecido sob seus pés. A mulher que ela considerava sua melhor amiga, a pessoa em quem mais confiava, estava ali, no escritório do seu marido, em uma cena que não precisava de explicações. Então o que é, Fernando? Pamela murmurou, agora tentando controlar as lágrimas que ardiam em seus olhos. É complicado. Fernando começou, mas as palavras pareciam inúteis. Luciana, até então calada, deu um passo à frente. Pamela, nós nunca quisemos te machucar. Isso aconteceu de uma forma que nem nós entendemos. Pamela deu um riso amargo. Aconteceu? Vocês deixaram isso acontecer. Não tem desculpa para o que vocês fizeram. Ela virou-se rapidamente, deixando os documentos sobre a mesa e saindo antes que mais palavras fossem ditas. Seu corpo tremia, e a única coisa que passava por sua mente era a urgência de sair dali. Ao entrar no carro, Pamela explodiu em lágrimas, soluçando com a cabeça no volante. Todo o amor, confiança e vida que havia construído com Fernando parecia ter sido arrancado dela em um único momento. Dirigiu-se em rumo por um tempo, tentando clarear os pensamentos, mas a imagem de Fernando e Luciana juntos não a deixava. Ela precisaria confrontá-los de novo, mas não agora. Não naquele estado. Pamela foi direto para a casa de Sofia, sua irmã. Sofia sempre foi a pessoa para quem Pamela recorria nos momentos mais difíceis, e agora, mais do que nunca, ela precisava desse apoio. Ao abrir a porta, Sofia logo percebeu que algo estava errado. Pam, o que aconteceu? Perguntou, preocupada, a abraçando. Pamela não conseguiu responder de imediato, as lágrimas ainda rolando em seu rosto. Depois de alguns minutos, sentada no sofá da sala de Sofia, com uma xícara de chá que ela nem conseguia segurar direito, finalmente disse, Fernando e Luciana, eles estão juntos. Sofia ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar o que ouviu. O quê? Sua voz era cheia de incredulidade. Você está dizendo que Fernando e Luciana? Pamela assentiu, os olhos vazios. Eu os peguei hoje? No escritório dele? Eles não negaram. Sofia respirou fundo, sentindo a raiva crescer dentro de si. Eu vou matá-los. Não adianta, Sofia, Pamela respondeu, a voz fraca. Eu não sei o que fazer. Minha vida inteira acabou em um segundo. Sofia se aproximou, segurando a mão da irmã com firmeza. Não, sua vida não acabou. Eles podem ter te traído, mas você é mais forte que isso. Vamos passar por isso juntas, eu prometo. Mas agora, você precisa se cuidar. Você não está sozinha. Pamela sabia que Sofia estava certa. Embora estivesse devastada, havia uma parte dela que não queria ser destruída pela traição. Ela sabia que aquele seria o início de uma longa jornada, mas naquele momento, tudo o que conseguia fazer era chorar no ombro da irmã, enquanto a dor da descoberta ainda a consumia. As semanas que se seguiram à descoberta foram um turbilhão para Pamela. Entre as idas constantes à casa de Sofia e o choque que ainda sentia ao acordar todas as manhãs, ela mal conseguia encontrar forças para pensar no que faria a seguir. Fernando estava evitando qualquer confronto direto, enquanto Luciana, por algum motivo, tentava entrar em contato. Pamela recusou todos os seus telefonemas e mensagens. O simples som do nome de Luciana era o suficiente para fazer sua pele arrepiar de raiva. Era uma tarde chuvosa quando Fernando, finalmente, tomou a iniciativa de ir até a casa. Pamela estava sentada no sofá, uma xícara de café intocada ao lado, quando ouviu a chave na porta.
A raiva atingiu imediatamente. Como ele ainda tinha coragem de usar a chave da casa? Fernando entrou, encharcado da chuva, o rosto abatido. Ele parecia ter perdido o brilho que costumava carregar com tanta confiança. Pamela, precisamos conversar. Ela ergueu o olhar, mas não disse nada de imediato. Sua mente fervilhava. Parte dela queria gritar, perguntar como ele ousava aparecer ali depois de tudo que tinha feito. A outra parte estava esgotada demais para qualquer tipo de discussão. Falar sobre o quê, Fernando? Sobre como você me traiu com minha melhor amiga. Ou como você mentiu durante meses enquanto fingia que nosso casamento ainda tinha algum significado para você. A voz de Pamela estava cheia de mágoa e ressentimento, mas ela ainda mantinha um controle sobre si mesma. Fernando se aproximou lentamente, como se pisasse em terreno minado. Eu sei que te machuquei. Eu sei que errei. Mas as coisas entre nós já não estavam funcionando há algum tempo. Pamela bufou, incrédula. Não estavam funcionando porque você estava distraído com outra pessoa. Você jogou fora o que tínhamos, Fernando. Não fui eu que abandonei a nossa relação, foi você. Sua voz agora era mais forte, carregada de indignação. Fernando passou as mãos pelo cabelo molhado, visivelmente tenso. Ele sabia que qualquer coisa que dissesse só pioraria a situação, mas precisava continuar. Pamela, eu estou apaixonado pela Luciana. As palavras saíram como facadas. Pamela congelou. Apesar de tudo que já sabia, ouvi-lo dizer isso em voz alta era como ser golpeada novamente. Ela sentiu uma onda de emoções misturadas, raiva, tristeza, frustração, até um pouco de alívio por, finalmente, ouvir a verdade completa. Então é isso, disse ela, sua voz baixa, quase um sussurro. Você já fez sua escolha. Fernando abaixou a cabeça, incapaz de encará-la. Pamela se levantou lentamente, suas pernas trêmulas, mas firmes o suficiente para manter seu orgulho intacto. Você não tem mais nada para fazer aqui, Fernando. Pegue suas coisas e vá embora. Ele olhou para ela, surpreso. Pamela, eu não quero que seja assim. E como você queria que fosse? Que eu aceitasse sua traição. Que eu te perdoasse e continuássemos como se nada tivesse acontecido. Não, Fernando. Acabou. Você destruiu qualquer chance de recuperação no momento em que escolheu ela. Fernando respirou fundo, as palavras pesando como chumbo. Ele sabia que não havia nada mais a ser dito. Pamela não o deixaria explicar, e talvez não houvesse explicação que fosse suficiente. Ele virou-se lentamente e começou a recolher algumas de suas roupas e pertences que estavam espalhados pelo quarto. Enquanto ele empacotava as últimas coisas, Pamela foi até a cozinha e apoiou as mãos na pia, olhando para fora da janela. A chuva caía em um ritmo constante, como uma metáfora para sua vida, que desmoronava lentamente, gota a gota. Não era assim que ele imaginava que seu casamento terminaria. Não com traição, mentiras e uma separação dolorosa. Fernando saiu, parando na porta por um momento. Sinto muito, Pamela, ele disse, quase em um sussurro, antes de fechar a porta atrás de si. Pamela ficou sozinha, finalmente sozinha em sua própria casa, mas a sensação de vazio era esmagadora. Ela se deixou escorregar lentamente até o chão da cozinha, onde permitiu que as lágrimas silenciosas finalmente caíssem. Era o fim de uma vida, o fim de quem ela pensava que era. Ela sabia que tinha uma longa estrada pela frente, mas naquele momento, tudo o que podia fazer era chorar pela perda. Nos dias seguintes, Pamela se afundou em uma névoa de silêncio. Passava as horas tentando evitar os pensamentos de Fernando e Luciana, mas era impossível. Cada canto da casa tinha uma memória, cada lugar um lembrete do que ela havia perdido. Sofia, percebendo quanto a irmã estava se isolando, foi vê-la. Encontrou Pamela em um estado apático, o olhar distante. Pam, isso precisa parar. Você não pode continuar assim, disse Sofia, sentando-se ao lado dela no sofá.
Eu não sei como sair disso, Sofia. É como se tudo ao meu redor estivesse caindo e eu não conseguisse me mover. Sofia respirou fundo, segurando as mãos de Pamela. Eu sei que isso dói. Eu sei que parece que o mundo acabou. Mas ele não acabou. Fernando não é o único pilar da sua vida. Você tem tanto a oferecer, tanto a viver. Não pode deixar que ele tire isso de você. Pamela sentiu, mas ainda parecia distante. Sofia sabia que a irmã precisava de mais tempo, mas também precisava de uma sacudida. Não poderia deixá-la afundar-se naquele estado. Vamos sair daqui? Vamos dar uma volta, nem que seja só para respirar um pouco de ar fresco, insistiu Sofia. Pamela hesitou, mas finalmente concordou. O ar fresco, a companhia da irmã, talvez ajudassem a clarear a mente. Caminharam em silêncio pelo parque, onde a chuva tinha deixado o ar mais fresco e as folhas brilhavam com gotas d'água. Você é mais forte do que pensa, Pam, Sofia disse enquanto andavam lado a lado. Eu sei que agora tudo parece sombrio, mas você vai sair disso? E quando sair, você vai perceber que estava se segurando em algo que não te fazia mais bem. Pamela olhou para a irmã, um pequeno sorriso cansado surgindo em seu rosto. Obrigada por estar aqui, Sofia. Eu não sei o que faria sem você. Eu sempre estarei aqui. E você vai ficar bem, eu prometo. Os dias se arrastavam em um ritmo lento para Pamela, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela começava a mudar. Após semanas de luto pela traição, ela percebeu que continuar presa à dor só faria afundar ainda mais. O apoio constante de Sofia foi crucial para mantê-la em pé, mas Pamela sabia que não poderia depender apenas da irmã. Ela precisaria descobrir como seguir em frente sozinha. Uma noite, enquanto revisava antigas fotos de viagens e momentos felizes em seu computador, Pamela se deparou com um álbum que não via há anos. Eram fotos suas de quando ainda fazia aulas de cerâmica. O sorriso em seu rosto naquelas imagens era diferente, mais leve, mais feliz. Era uma lembrança de uma época em que sua vida tinha mais cor e menos complicações. Sofia, que estava sentada ao lado, observou o olhar distante da irmã e perguntou, o que você está vendo? Pamela suspirou, mostrando a tela. Essas fotos eram de quando eu fazia aulas de cerâmica. Eu amava fazer isso. Era tão relaxante, eu nem sei por que parei. Sofia sorriu. Então por que você não volta? Talvez seja disso que você precise. Algo só seu. Sem Fernando, sem Luciana, sem ninguém interferindo. Pamela ficou pensativa por um momento. Eu acho que eu realmente quero voltar a fazer isso. Só não sei por onde começar. Sofia deu um tapinha no ombro da irmã. A primeira coisa que você precisa é se inscrever em um curso. Vamos procurar agora. Juntas, começaram a pesquisar na internet por estúdios de cerâmica na cidade. Pamela, ainda hesitante, encontrou um curso que começaria na semana seguinte. Sem pensar demais, ela fez a inscrição. A primeira decisão em meses que era completamente sobre ela mesma. Os dias que se seguiram à inscrição no curso trouxeram uma nova energia para Pamela. Pela primeira vez, ela sentia que estava fazendo algo apenas por si mesma, sem as expectativas ou pressões externas. Quando a primeira aula chegou, Pamela entrou no estúdio com um nervosismo misturado à excitação. As memórias de suas antigas aulas de cerâmica vieram à tona, e ela logo se sentiu em casa, como se não tivesse passado tanto tempo desde a última vez que moldou barro com as próprias mãos. Sentada em frente à roda de cerâmica, ela começou a moldar um pequeno vaso. A sensação do barro úmido entre os dedos era familiar, quase terapêutica. Durante aquelas horas, Pamela pôde esquecer completamente de Fernando, Luciana e todo o sofrimento recente. Era apenas ela, a argila e a criação. Ao final da aula, com as mãos ainda sujas de barro, Pamela sentiu uma satisfação diferente. Estava cansada, mas, ao mesmo tempo, revigorada. Ela sabia que aquele era apenas o início de algo maior. Não era só sobre a cerâmica,
mas sobre encontrar uma parte dela que havia sido perdida. Após algumas semanas no curso de cerâmica, ela decidiu dar um passo adiante e se inscrever em um curso de empreendedorismo, algo que sempre quis fazer, mas nunca encontrou coragem. Sofia, é claro, foi a primeira a incentivar a ideia. Pã, você tem tanto potencial. E quem sabe, um dia você pode abrir seu próprio estúdio de cerâmica. Eu aposto que seria incrível. Sofia exclamou, enquanto as duas tomavam café em uma manhã de sábado. Pamela riu, mas, ao mesmo tempo, sentiu uma faísca de excitação. A ideia de abrir seu próprio negócio parecia absurda à primeira vista, mas, quanto mais ela pensava, mais fazia sentido. Ao longo do curso, Pamela foi desenvolvendo habilidades que ela nem sabia que tinha. O contato com outras mulheres que também estavam em busca de independência a inspirou profundamente. Ela estava construindo algo novo, algo que a fazia sentir viva de novo. Foi nesse período de redescoberta que Alexandre entrou em sua vida. Alexandre era um colega de curso, um homem de sorriso fácil e uma disposição tranquila, diferente de Fernando em muitos aspectos. Ele e Pamela começaram a conversar depois de uma aula, trocando ideias sobre negócios e, eventualmente, sobre suas vidas pessoais. Aos poucos, uma amizade genuína foi crescendo entre eles. Uma tarde, após uma aula particularmente difícil, Alexandre sugeriu que fossem tomar um café. Você parece um pouco sobrecarregada, disse ele, com um sorriso acolhedor. Pamela suspirou, rindo. Essa coisa de empreender não é brincadeira. Mas estou amando cada parte disso. Isso é o mais importante, respondeu Alexandre, com uma gentileza que a confortava. Sabe, eu sempre digo que o caminho mais difícil é o que nos ensina mais sobre quem realmente somos. Pamela olhou para ele, surpresa com a profundidade da afirmação. Era exatamente isso que ela estava experimentando, um redescobrimento, uma reconstrução de quem ela era fora de Fernando e das feridas que ele havia deixado. Conforme os encontros com Alexandre se tornaram mais frequentes, Pamela se pegou pensando nele de uma maneira diferente. No início, era apenas um amigo. Alguém que a entendia, que a fazia rir, que estava presente sem exigir nada em troca. Mas, com o tempo, Pamela começou a notar o quanto ele trazia paz e leveza para a sua vida. Certa noite, enquanto conversavam em um restaurante pequeno e aconchegante, Alexandre perguntou, Pamela, você já pensou em abrir seu próprio negócio? Parece que você tem tanto talento, especialmente com essa sua paixão pela cerâmica. Pamela sorriu, um sorriso verdadeiro. Na verdade, sim. Eu tenho pensado nisso. Seria um sonho abrir um estúdio onde pudesse ensinar e também criar. Alexandre assentiu. Você deveria seguir esse sonho. Às vezes, tudo o que precisamos é dar o primeiro passo. E se precisar de qualquer coisa, sabe que pode contar comigo. Pamela sentiu um calor no peito. Não era apenas pelas palavras de incentivo, mas pela maneira como ele olhava para ela, como se visse todo o seu potencial e não apenas as cicatrizes que carregava. Com o tempo, Pamela percebeu que, embora a dor da traição ainda existisse, ela estava começando a seguir em frente. Fernando e Luciana eram sombras de um passado que já não ditava mais suas escolhas. Sua vida, agora, era feita de novos passos, novas experiências e novas pessoas. Alexandre fazia parte dessa nova fase, mas, acima de tudo, Pamela estava descobrindo que o amor mais importante que ela precisava era o amor próprio. Os meses se passaram com uma estranha tranquilidade para Fernando, mas uma sombra de dúvida e arrependimento começou a pairar sobre ele. O início de sua relação com Luciana, repleta de paixão e emoção, havia dado lugar a algo mais frio e distante. A culpa pelo que havia feito a Pamela não saía de sua mente. Ele percebeu que, ao tentar escapar de uma vida que julgava sufocante, tinha se lançado em uma situação que o deixava ainda mais vazio. Sentado no pequeno apartamento que agora dividia com Luciana, Fernando observava o silêncio ao redor. Luciana estava na sala, absorta no celular, aparentemente desinteressada nele. Era um contraste gritante com os dias em que ela o fascinava com conversas e risadas.
Enquanto Fernando lidava com suas crises internas, Pamela estava em outro estágio de sua vida. O curso de cerâmica se transformou em um ponto de virada, e ela agora estava planejando a inauguração de seu próprio estúdio. O apoio de Alexandre e Sofia tinha sido fundamental. Mas, mais do que isso, era a sensação de autossuficiência e controle sobre sua vida que a movia. Ela e Alexandre haviam começado um relacionamento, embora as coisas fossem mais leves e descomplicadas do que com Fernando. Alexandre sabia dar espaço a Pamela, e isso fazia toda a diferença. Ele apoiava em seu crescimento, mas nunca pressionava ou exigia algo dela. O novo relacionamento, apesar de jovem, estava construído sobre bases diferentes, mais maduras, mais livres. Certa manhã, enquanto estava no estúdio arrumando as peças para sua primeira exposição local, Sofia entrou animada. Pam, você não vai acreditar. Acabei de saber que a sua exposição foi destacada em uma revista local. Pamela arregalou os olhos. O quê? Como assim? A matéria é incrível. Eles falaram sobre sua jornada pessoal e como você está inspirando outras mulheres com sua história. Isso vai atrair muita gente para o estúdio. Pamela sentiu o coração acelerar de felicidade. Há alguns meses, ela mal conseguia sair da cama, devastada pela traição. Agora, estava à beira de realizar um sonho. Ela sorriu, um sorriso cheio de significado. Eu não sei nem como agradecer, Sofia. Você sempre esteve comigo, mesmo nos meus piores momentos. Sofia a abraçou. Eu sempre estarei. Ver você florescer depois de tudo que passou é a coisa mais inspiradora que já presenciei. E tenho certeza que Fernando não faz ideia do que perdeu. Pamela respirou fundo ao ouvir o nome dele. Embora sua vida estivesse progredindo, a memória de Fernando ainda era um fardo. Ela havia superado grande parte da dor, mas não podia negar que, de tempos em tempos, o pensamento dele reaparecia, trazendo consigo resquícios de mágoa e saudade. Enquanto isso, Fernando começava a desmoronar. Os problemas com Luciana se intensificaram. Dias depois, Fernando finalmente cedeu à pressão de seus próprios pensamentos e decidiu procurar Pamela. Ele sabia que não seria fácil, mas precisava, ao menos, tentar consertar as coisas. Já não sabia se a queria de volta ou se só precisava de seu perdão, mas sentia que a culpa o estava consumindo. Pamela estava no estúdio quando ele apareceu. Ao vê-la entrar, sentiu o coração apertar por um momento, mas rapidamente se recuperou. Fernando parecia abatido, diferente do homem confiante que costumava ser. Ela observou se aproximar em silêncio, sem demonstrar a onda de emoções conflitantes que sentia. Pamela, ele começou, a voz hesitante. Ela ergueu o olhar, sem vontade de prolongar aquela conversa. O que você quer, Fernando? Fernando respirou fundo, procurando as palavras. Eu sei que errei com você. Sei que te machuquei de uma forma que talvez eu nunca possa reparar. Mas eu não posso continuar sem te dizer que me arrependo. Eu cometi o maior erro da minha vida ao te perder. Pamela observava com uma calma impressionante, mas dentro de si, uma tempestade de emoções começava a se formar. Ela havia esperado por aquele momento por tanto tempo, e agora que ele estava diante dela, as palavras de Fernando pareciam vazias. Eu já te perdoei, Fernando, disse ela, sua voz firme. Mas eu não posso esquecer o que você fez. E mais importante, eu não posso voltar para quem eu era. Eu me encontrei longe de você. Aprendi que sou mais do que uma esposa que foi traída. Sou alguém com sonhos, com ambições, e com um futuro que não inclui você. Fernando, visivelmente abalado, tentou insistir. Mas, nós tínhamos algo especial. Eu sei que estraguei tudo, mas nós podemos consertar. Eu quero fazer as coisas direito desta vez. Pamela balançou a cabeça, um sorriso triste surgindo em seus lábios. Eu sou outra pessoa agora, Fernando. E, francamente, estou feliz com quem me tornei. Você fez sua escolha, e eu fiz a minha.
Não há mais lugar para você na minha vida. Fernando ficou em silêncio, sabendo que, infelizmente, tinha perdido Pamela para sempre. A mulher à sua frente não era a mesma que ele deixará para trás. Ela era mais forte, mais confiante e, acima de tudo, estava em paz consigo mesma. Pamela se virou, focando novamente em suas peças de cerâmica, enquanto Fernando deixava o estúdio, carregando consigo o peso das escolhas que o levaram até aquele ponto. E, enquanto ele saía pela porta, Pamela sentiu uma sensação de libertação. Ela, enfim, estava livre. O encontro com Fernando havia sido mais catártico do que Pamela esperava. Durante meses, ela fantasiou sobre o que diria ele caso tivesse a chance de confrontá-lo de verdade. Agora que a oportunidade surgiu, ela se sentia, acima de tudo, aliviada. Não foi necessário gritar, nem exibir rancor ou lágrimas. A sua maior vingança foi silenciosa, uma resposta firme que mostrava como ela havia crescido e deixado o passado para trás. Dias depois do encontro, Pamela mergulhou no trabalho no seu estúdio de cerâmica, cada vez mais animada com a exposição que estava se aproximando. A energia de criar algo com suas próprias mãos a conectava de volta consigo mesma, e a sensação de controle sobre sua própria vida era algo que ela há muito tempo não experimentava. Ela era livre. Sofia e Alexandre incentivavam em todos os passos, e o estúdio logo se tornou uma extensão de sua nova identidade. Fernando, por outro lado, não conseguia parar de pensar em Pamela desde aquele dia. A indiferença dela o atingiu mais profundamente do que qualquer palavra raivosa teria sido capaz. Ele voltava ao pequeno apartamento que dividia com Luciana sentindo-se derrotado. A ideia de ter perdido a única pessoa que realmente o compreendia o consumia. Luciana, que outrora foi uma aventura excitante, agora se tornou o espelho do erro monumental que ele cometeu. Uma noite, Fernando chegou em casa mais cedo do trabalho. Mas, ao entrar no apartamento, algo lhe pareceu estranho. O lugar estava vazio e, ao investigar um pouco mais, encontrou a mala de Luciana aberta na sala. Ela estava saindo. Poucos minutos depois, Luciana entrou, visivelmente desconfortável ao vê-lo ali. "Você chegou cedo", ela disse, evitando o olhar dele. "Sim." "O que está acontecendo aqui, Luciana?" Fernando perguntou, olhando para a mala. Ele já sabia a resposta, mas parte de si se recusava a acreditar. Luciana suspirou, largando as chaves na mesa. "Fernando, acho que nós dois sabíamos que isso não ia durar. Eu não estou feliz e, francamente, você também não está. Eu estou indo embora." Fernando ficou paralisado. Parte dele queria implorar que ela ficasse, não por amor, mas pela simples negação de mais uma falha. "Você está indo embora assim? Depois de tudo que passamos?" Luciana balançou a cabeça, pegando algumas roupas e colocando na mala. "Eu só queria um pouco de emoção, algo novo." "Mas não funcionou, e não tem sentido continuarmos fingindo. Eu acho que ambos fizemos escolhas erradas." O silêncio se prolongou enquanto ela terminava de empacotar suas coisas. Fernando observava, incapaz de argumentar. Ele sabia que Luciana estava certa, mas a humilhação de ser abandonado por ela só aumentava sua sensação de fracasso. Ela saiu do apartamento sem olhar para trás, deixando Fernando imerso em sua própria confusão. Agora, ele estava sozinho. Pamela, por outro lado, florescia a cada dia. Seu estúdio de cerâmica estava indo bem, e ela sentia um prazer crescente ao ver pessoas admirando e comprando suas criações. Durante o processo de moldar o barro, ela se sentia no controle de cada detalhe, moldando da maneira que desejava, uma metáfora poderosa de como estava moldando sua própria vida. Na manhã da exposição, Pamela acordou com uma mistura de ansiedade e entusiasmo. Sofia apareceu cedo para ajudá-la a arrumar os últimos detalhes, como sempre fazia questão. Enquanto penduravam algumas das peças nas prateleiras e ajustavam os acabamentos, Sofia olhou para a irmã com orgulho. "Pamela, você se dá conta do quão longe chegou?" disse Sofia, ajustando uma das placas de exposição. "Olha isso!"
Um ano atrás, você estava destruída, e agora você está inaugurando seu próprio estúdio, vivendo seus sonhos. Pamela sorriu, emocionada. Ainda parece surreal, sabe? Às vezes eu me pego pensando em tudo o que aconteceu e como isso me trouxe até aqui. É engraçado como as piores coisas que nos acontecem às vezes acabam nos mostrando quanto somos fortes, comentou Sofia, com carinho. Você é a prova viva disso. A noite da inauguração foi um sucesso. Pessoas da comunidade artística local, amigos e familiares se reuniram para admirar as criações de Pamela. Alexandre estava ao seu lado, visivelmente orgulhoso do que ela havia alcançado. Enquanto caminhavam juntos pelo estúdio, ele sussurrou, você merece tudo isso, Pam. Seu trabalho é incrível. E eu, bem, estou cada vez mais fascinado por você. Pamela sorriu para ele, sentindo o coração se aquecer. Você tem sido uma parte tão importante disso tudo, Alexandre. Eu nem sei como agradecer. Ele a segurou pela mão, com um olhar tranquilo. Não precisa me agradecer. Eu só estou feliz por estar ao seu lado e ver você brilhar. Pamela se sentia completa pela primeira vez em muito tempo. O estúdio não era apenas um reflexo de seu talento, mas da pessoa que ela havia se tornado, resiliente, independente e em paz consigo mesma. Algumas semanas após a inauguração, Pamela recebeu uma visita inesperada no estúdio. Carlos, amigo de infância de Fernando, apareceu na porta. Ela o reconheceu imediatamente. Carlos sempre foi próximo de Fernando, e nos tempos do casamento, ele frequentemente estava presente nos jantares e festas que o casal organizava. No entanto, desde a separação, eles não haviam se visto. Pamela, ele disse, entrando devagar, como se estivesse testando o terreno. Será que podemos conversar? Pamela, surpresa com a aparição, assentiu e indicou uma cadeira perto da entrada. Claro, Carlos. O que te traz aqui? Carlos suspirou, visivelmente desconfortável. Eu vim, em nome de Fernando. Eu sei que isso pode ser um pouco estranho, mas ele está numa situação complicada. Ele pediu que eu viesse falar com você. Pamela ergueu uma sobrancelha, surpresa. Ele pediu que você viesse? Sobre o quê? Carlos hesitou antes de responder. Ele está mal, Pam. A separação com Luciana, o arrependimento, ele me disse que tentou falar com você, mas que você deixou claro que não quer mais nada com ele. Mesmo assim, ele está implorando por uma chance? Quer que você saiba o quanto ele se arrepende? Pamela respirou fundo, sentindo a velha dor tentando emergir, mas logo a afastando. Carlos, eu já disse o que precisava dizer a Fernando. E a verdade é que eu estou bem. Não quero e nem preciso voltar ao passado. Fernando fez as escolhas dele, e agora ele precisa lidar com as consequências. Não cabe mais a mim resolver a vida dele. Carlos assentiu, compreensivo. Eu entendo, Pam. Só achei que ele precisava que eu tentasse. Pamela sorriu gentilmente. Eu agradeço a sua preocupação, mas estou feliz com onde estou agora. Espero que Fernando consiga encontrar seu próprio caminho, mas ele precisa fazer isso sozinho. Carlos não tinha mais o que dizer. Ele sabia que Pamela tinha razão e, no fundo, Fernando também sabia. Despediu-se dela com um aperto de mão e saiu do estúdio, deixando Pamela refletir sobre a conversa. Ela sabia que sua força estava em continuar avançando e não permitir que as sombras do passado voltassem a obscurecer o presente. À medida que as semanas se transformavam em meses, Pamela continuava crescendo em seu novo mundo. O estúdio prosperava e a cada peça criada, ela sentia que estava não apenas moldando o barro, mas também construindo novas partes de si mesma. Alexandre estava cada vez mais presente em sua vida, e embora o relacionamento entre eles estivesse florescendo, Pamela agora sabia que seu valor e sua felicidade não dependiam de mais ninguém além dela mesma. A vingança silenciosa de Pamela não foi sobre retribuir o mal que Fernando lhe causou. Sua vingança, a mais poderosa de todas, foi a de viver bem.
Cada sucesso, cada momento de paz, era uma lembrança de que ela havia superado o que muitos julgariam ser insuperável. O perdão que ela havia dado a Fernando não era para absolvê-lo, mas para libertá-la de um passado que não mais a definia. Pamela agora era a mulher que ela sempre sonhou ser, forte, independente e em paz com seu passado. O futuro era uma tela em branco, e ela estava pronta para pintá-lo com as cores vibrantes de sua nova vida. O dia amanhecia suavemente em um céu alaranjado, marcando o início de mais um capítulo na vida de Pamela. Cada manhã desde sua superação pessoal era como uma página em branco, pronta para ser preenchida com novas experiências, novos aprendizados e um senso de liberdade que ela nunca havia experimentado. Os traumas de outrora não mais a perseguiam. Eles agora faziam parte de sua história, mas não mais ditavam o curso de seu presente ou de seu futuro. Seu estúdio estava florescendo. O sucesso da inauguração semanas atrás havia criado uma demanda constante por suas peças. A cerâmica, para ela, havia deixado de ser um simples hobby e se tornou uma verdadeira paixão. Além disso, sua vida ao lado de Alexandre era leve e estável, algo que ela agora reconhecia como fundamental. Não havia pressa, cobranças ou expectativas que pesassem sobre seus ombros. Havia apenas a naturalidade de dois corações que se entendiam. Enquanto organizava o estúdio para mais um dia de trabalho, o telefone tocou. Pamela rapidamente limpou as mãos sujas de barro e atendeu. Era Sofia, animada do outro lado da linha. Pá, você não vai acreditar. Acabei de sair de uma reunião incrível com um grupo de mulheres empreendedoras, e elas adorariam te convidar para dar uma palestra sobre sua trajetória. Pamela, surpresa, sorriu enquanto esfregava os olhos, ainda se ajustando à ideia. Uma palestra? Sofia, acho que você está exagerando. Estou exagerando nada, mulher. Elas querem ouvir sua história. Você é um exemplo de superação, de reinvenção. Isso inspira muitas mulheres que também passaram por situações difíceis. E sinceramente, você tem muito a dizer. Pamela ficou em silêncio por um momento, assimilando a proposta. Nunca havia imaginado que sua história poderia impactar outras pessoas de forma tão direta. O pensamento de subir ao palco para compartilhar suas experiências era intimidante, mas ao mesmo tempo, a ideia de poder ajudar outras mulheres a se levantarem como ela o fez encher de orgulho. Ok, eu aceito, disse finalmente, com um sorriso que ela sabia que Sofia podia sentir do outro lado da linha. Mas você vai estar lá na primeira fileira, certo? Claro. E vou te aplaudir de pé, pode apostar. Respondeu Sofia, rindo. Pamela passou os dias seguintes se preparando para a palestra. Reviver os momentos mais difíceis da sua vida não era algo fácil, mas também não era doloroso como antes. Cada vez que revisava sua trajetória, ela se sentia mais segura de sua capacidade de enfrentar qualquer adversidade. Quando o grande dia chegou, ela estava nervosa, mas confiante. Ao entrar no auditório lotado de mulheres, todas em busca de uma palavra de encorajamento, Pamela percebeu que estava exatamente onde deveria estar. No palco, ela compartilhou sua história de forma honesta, sem esconder as fragilidades e os momentos de desespero. Mas, acima de tudo, falou sobre como havia encontrado a força dentro de si para se reconstruir e como, apesar de todo o sofrimento, ela descobriu sua verdadeira identidade longe de Fernando. No final de sua palestra, o auditório aplaudiu de pé. Pamela se sentiu inundada por uma sensação de realização. Ela não havia apenas reconstruído sua vida, havia encontrado um propósito maior. Enquanto isso, Fernando enfrentava as duras consequências de suas escolhas. Ele tentou se concentrar no trabalho, mas os dias no escritório eram longos e vazios. O pequeno apartamento onde vivia agora era frio e impessoal, refletindo seu estado emocional. Ele mal via Carlos ou outros amigos, e as noites eram preenchidas por um silêncio opressivo. Naquela noite em particular, Fernando estava sentado em frente à TV, mas sua mente vagava. Uma notificação de rede social chamou sua atenção. Uma amiga em comum havia compartilhado uma foto do evento em que Pamela deu sua palestra. Ela estava no palco,
radiante, com um sorriso confiante. Ao seu lado, Sofia e Alexandre assistiam com orgulho. Fernando encarou a imagem por longos minutos. Ver Pamela daquele jeito, tão segura, tão distante do sofrimento que ele lhe causou, foi um golpe duro. Ele percebeu que sua chance de recuperar o que perdeu estava definitivamente enterrada. A mulher que ele conhecia não existia mais. Em seu lugar, havia uma nova Pamela, alguém que seguia em frente sem olhar para trás. Atordoado, ele se levantou e começou a caminhar pelo apartamento, como se estivesse à procura de uma saída para sua própria confusão. Mas não havia. Carlos o avisou tantas vezes. Você está cometendo um erro, Fernando, ele dizia. Pamela é a melhor coisa que aconteceu na sua vida. E agora, não restava nada além das consequências de sua própria destruição. Pamela, por outro lado, sentia que cada dia era um passo rumo a uma vida plena e cheia de significado. Ela estava certa de que seus dias mais sombrios haviam ficado para trás, e o futuro era uma estrada aberta, cheia de possibilidades. A cada momento que passava com Alexandre, sentia uma paz que nunca havia experimentado antes. Eles não falavam sobre o futuro de maneira desesperada ou ansiosa, deixavam que as coisas acontecessem naturalmente. Numa tarde ensolarada, enquanto Pamela e Alexandre passeavam no parque, ele a puxou gentilmente para um banco de madeira sob uma grande árvore. A sombra oferecia um abrigo perfeito do calor, e o som das folhas farfalhando ao vento criava uma tranquilidade acolhedora. Você já parou para pensar em tudo o que passou e onde você está agora? Perguntou Alexandre, segurando suavemente a mão dela. Pamela olhou ao redor, observando as famílias que passavam, as crianças que corriam, e então voltou seu olhar para Alexandre. Sim, às vezes me parece surreal. Tudo mudou tão rápido, mas ao mesmo tempo, levou tanto tempo para chegar até aqui. Ele sorriu, apertando a mão dela com mais força. Eu admiro tanto a sua força, Pam. Eu estava aqui para ver apenas uma parte da sua jornada, mas sei que o que você passou exigiu coragem. Você não apenas sobreviveu, você venceu. Pamela sorriu, sentindo o coração aquecido pelas palavras dele. Obrigada, Alexandre. Mas, honestamente, acho que só fiz o que qualquer pessoa faria em minha situação. Quando não temos escolha, acabamos descobrindo que somos mais fortes do que imaginamos. Ele balançou a cabeça. Nem todo mundo consegue se levantar da maneira que você fez. Muitos se afundam nas dores do passado. Mas você decidiu viver. Pamela ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre aquilo. Ela sabia que Alexandre estava certo. Havia algo dentro dela, uma chama que nunca se apagou, mesmo nos momentos mais sombrios. E agora, essa chama era mais forte do que nunca. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Pamela sentiu que havia algo diferente no ar. Talvez fosse a tranquilidade daquele dia, ou talvez fosse a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, ela estava exatamente onde deveria estar. Quando chegaram ao estúdio, Alexandre se virou para ela antes de entrar. Pam, eu queria te dizer algo, ele começou, visivelmente nervoso. Pamela, curiosa, o olhou com um sorriso tranquilizador. Pode falar. Ele respirou fundo. Eu sei que nosso relacionamento foi construído em um momento delicado da sua vida, e eu não quero apressar nada. Mas, eu te amo. Eu sei que o passado te machucou, mas quero que saiba que estou aqui, para o presente e o futuro, sem pressa. Apenas, ao seu lado. Pamela sentiu o coração disparar. As palavras de Alexandre eram doces e sinceras, e naquele momento ela percebeu que também o amava, de uma maneira leve e saudável, diferente de qualquer outra relação que já teve. Ela sorriu. Eu também te amo, Alexandre. E, pela primeira vez na minha vida, sei que estou pronta para viver esse amor. Os dias de Pamela continuaram a ser cheios de esperança e renovação. O passado, agora apenas uma memória distante, servia de combustível para suas conquistas. Fernando? Ele era apenas um reflexo de uma época que não existia mais.
Pamela havia encontrado seu caminho e, mais importante, havia encontrado a si mesma. O novo começo que ela tanto desejava finalmente estava acontecendo, e dessa vez, era completamente dela. Em suma, essa história é um poderoso testemunho da capacidade humana de se recuperar e florescer após a dor. O erro de Fernando e seu arrependimento enfatizam a fragilidade das relações e a importância de valorizar aqueles que amamos antes que seja tarde demais. Pamela, por outro lado, exemplifica a resiliência e a força necessárias para superar traições e encontrar um caminho para a felicidade. O passado pode ter deixado cicatrizes, mas a forma como escolhemos lidar com essas cicatrizes define nosso futuro. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!